Olá, meu nome é Rogério Faria Tavares. Eu sou jornalista e atualmente presido a Academia Mineira de Letras, uma instituição fundada na Zona da Mata, em Juiz de Fora, em 1909, para promover a literatura e a língua portuguesa. Desde o começo da pandemia, em março de 2020, fomos obrigados a transportar a nossa intensa programação presencial para a internet e para as redes sociais. E agora, aqui estamos, com muita alegria e com muita honra, promovendo mais uma sessão virtual dedicada à literatura. Desta vez, entrevistando uma exímia contadora de histórias, Paulina Chiziane, a vencedora do Prêmio Camões de 2021 e autora de livros fundamentais. Paulina, muito bem-vinda, é uma alegria entrevistar. Muito obrigado. A alegria toda minha, depois do fracasso tecnológico, mas cá estamos, vamos para frente. Vamos para frente. E para entrevistar Paulina Chiziane junto comigo, eu convidei uma das mais importantes especialistas brasileiras em Paulina Chiziane, nas literaturas africanas de língua portuguesa, a queridíssima professora Nazaré Soares Fonseca, minha sempre professora. Muito obrigado, Nazaré, pela sua presença, pela sua companhia conosco aqui hoje. Muito obrigada, Rogério. Foi um prazer imenso estar participando dessa entrevista. A Paulina é uma pessoa que mora no meu coração, ela sabe disso. Desde que eu a conheci, há muitos anos atrás, quando ela veio a primeira vez a Belo Horizonte, né, Paulina? E que a gente pôde conversar muito tempo, só nós, fora das coisas oficiais, e depois você fez uma participação magnífica no evento da Prefeitura de Belo Horizonte, que ficou na memória da cidade. Então, é um prazer muito grande estar com você, é um prazer grande demais te abraçar de longe pelo Prêmio Camões, a gente ainda vai se encontrar, tá bom? Olha, a gente vai se encontrar. Professora Nazaré, muito obrigado por tudo. Eu sei, conheço as lutas brasileiras para colocar as literaturas africanas em estudo. Exato. E eu, quando olho para o Brasil, eu vejo a professora Nazaré como aquela primeira imagem no Belo Horizonte. Eu era uma menina de cabelo pretinho, mais magrinha do que hoje. Eu disse, Deus, o tempo passou, mas o vosso abraço, vocês brasileiros e brasileiras, foi muito importante para eu me transformar nessa pessoa que hoje sou. Professora Nazaré, muito obrigado. Não apenas assim em primeiro lugar, mas aos outros e outras estudiosas das nossas literaturas. Portanto, este prêmio é um prêmio que temos que compartilhar. É produto do vosso trabalho também. Muito obrigada. Que beleza. E a primeira pergunta da nossa entrevista, quem faz é a professora Nazaré. Isso, muito bem. Paulina, eu leio com muito prazer aquele texto magnífico que você publicou nesse livro aqui, que era Eu, Mulher em Moçambique, que eu gosto muito daquele texto, demais daquele texto, que você conta a sua história, as primeiras, a sua vida de menina, a sua vida de adolescente, até chegar ao momento em que você se torna escritora. Não é? As dificuldades inerentes a cada uma dessas etapas. Eu vou passar sobre essas etapas anteriores, porque elas podem ser lidas com muito gosto nesse livro magnífico, e eu queria perguntar para você quais são as influências que você acredita ao seu fazer literário. Assim, quando você tornou-se escritora, você queria seguir quais influências ou quais escritores e escritoras falavam mais de perto a você? E, se for possível, se você tem assim, livros que te influenciaram na sua tarefa de escritora, nesse caminho maravilhoso que você vem seguindo como escritora. Sim, professora.
nós somos o que somos porque viemos de algum lugar. Isso. Eu sou esta mulher preta ou negra, banto, que cresceu no período colonial e, pronto, eu tenho a primeira influência cultural a partir da minha tradição banto, à volta da fogueira. Esta fogueira que me acompanha a vida inteira, até hoje, com o calor de 40 graus, a fogueira para mim é uma magia, me transmite qualquer coisa da minha ancestralidade e me transporta até para a transcendência. Então, eu venho desse lugar, entrei na cultura portuguesa e a primeira grande influência no feminino foi a Flor Bela, do Brasil, e uma das mulheres que me encanta no Brasil é a Clarice Lispector. Ah, tá bom. Muito bem. Leio. Ela tem assim umas coisas absurdas, mas é possível fazer com que o nosso pensamento imagine as coisas mais, sei lá, pronto. Falei apenas do feminino, mas no masculino eu tenho o Vinícius de Moraes, tá bom, que é o meu brasileiro preferido. Eu, de vez em quando, me zango com Vinícius de Moraes, por causa das coisas que ele diz. Por exemplo, eu, sendo mulher, quando vou tomar banho, eu fecho a porta, tiro a roupa, tomo banho, depois volto a vestir aquelas armaduras femininas para ser mulher. Agora, o meu Vinícius de Moraes, de vez em quando, diz: olha, ó pescador, não achas que o sexo dela se parece com uma coxa aberta à beira do mar? Eu fico zangada, eu digo, não! Como é que foi destravar o meu íntimo? Mas é uma relação de amor. Eu dialogo profundamente com este escritor que me marcou durante a minha infância. Dos escritores moçambicanos, eu coloco a minha vênia para Noemi de Souza, que foi aquela mulher que me despertou para a minha condição de pessoa colonizada, e depois aparece o José Craveirinha e tantos outros, mas as minhas grandes referências para me tornar naquilo que eu sou hoje são estas. É Moçambique, Noemi de Souza, José Craveirinha, no Brasil, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, e de Portugal, a Flor Bela Espanca. Isso. Então, é mais ou menos este percurso que eu tive, e mais tarde, pronto, fui conhecendo outras pessoas maravilhosas que se foram juntando ao meu percurso, e aqui está. Que ótimo. Olha, Paulina, é muito clara na sua literatura a força da tradição oral. Você acolhe com muita intensidade na sua produção escrita a tradição oral, as histórias que você ouviu, como você falou agora aí, em torno da fogueira, não é? Como é que você realiza esse processo de passar para o papel a força da tradição oral, do que você ouviu e ouve até hoje, né? A gente sabe que você se preocupa, até os dias de hoje, em fazer essa colheita das histórias, do material que pulsa na cultura do seu povo e da sua gente. Um processo complicado, muito complicado. E eu acredito que sou extremamente incompetente. Porque há aqui uma coisa que a mim me incomoda. Às vezes, as pessoas que vêm da tradição da escrita, como os europeus, pensam que a oralidade, toda mulher que é mãe, em algum momento da sua vida, ela já compôs um poema, uma canção de embalar para o seu filho. Portanto, antes da comunicação escrita, antes das tecnologias, existe a humanidade, o afeto. Então, para mim, a oralidade é o espaço de afeto. É aquele espaço em que a mãe canta para o seu filho, declama um poema para fazer a criança dormir, e a primeira socialização de qualquer lugar privilegiado. Para mim,
que é a oralidade. Tudo bem, depois disso, a gente passa para o mundo da escrita, depois daí passamos para a tecnologia, mas as máquinas vêm depois. Primeiro é esta comunicação de coração para coração, que é a oralidade. Ora, de vez em quando eu digo, olha, algumas vezes as pessoas pensam que o mundo moderno é melhor que o mundo tradicional, o mundo rural, que não é muito diferente do brasileiro também em algumas regiões. Por quê? Porque tem tecnologia. A pergunta que eu faço é, o que é bom? É ouvir uma história contada por uma máquina ou contado pela avó? Claro, a história da avó, a volta da fogueira, ou não, é uma história muito humana, muito íntima, é qualquer coisa extraordinária. E às vezes fico assim um pouco confusa quando as pessoas querem colocar a tradição oral como uma coisa menor. Mas não, para mim não. A oralidade é o lugar da humanidade. Eu olho para as coisas nesta perspectiva. Uhum. Ótimo, isso mesmo. Paulina, a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem mais informações sobre a recepção de alguns de seus livros, não de todos. A gente, por exemplo, lê muito, tem muita coisa escrita já, inclusive por nós, brasileiros, sobre a recepção do livro O Vento do Apocalipse e o Niquete, que é o livro, acho que ser o mais lido aqui no Brasil. Mas a gente fica muito curioso também para saber qual que foi a recepção em Moçambique do seu primeiro livro, do Balada do Amor ao Vento. Como é que foi a recepção entre os moçambicanos, entre as mulheres do seu país? Queria muito que você contasse isso para a gente. E qual que foi a inspiração que te levou a escrever esse livro inaugural da sua brilhante carreira? Senhora Nazaré, são histórias de mulheres mesmo. O que aconteceu, na verdade, eu estava na Zambésia, vivia lá, estava no segundo andar, de repente vejo uma confusão na rua, mulheres brigando, gente xingando uma outra, e eu fiquei atenta. O que está aqui a acontecer? Muito bem, são 3 mulheres discutindo na porta da casa do meu vizinho. E eu liguei para o vizinho e disse, olha, meu vizinho, não sei o que se passa, mas parece que a sua casa está a ser assaltada. Vou aí rapidamente. E ele foi. E quando chega, encontra a esposa e as 2 amigas, ou amantes, ou sei lá, discutindo entre si, lutando por causa dele. E ele não faz mais nada, senão dar passos de retaguarda e desaparecer. Fugiu, o rapaz fugiu. Fiquei furiosa, zanguei-me com o vizinho, fiquei uns meses sem lhe dirigir palavra, até que um dia eu disse não. O que aconteceu? Pronto, trocamos impressões e quando eu dei por mim, eu já estava a escrever aqueles palavrões que eu ouvi daquelas mulheres. O livro começou assim. Ai, mas foi uma coisa tão pronto, interessante. Mulheres lutando pelo mesmo homem e o homem fugindo dos seus atos. E veio assim o livro que é hoje o mais lido. Que ótimo, que coisa boa. Que maravilha! Muito bem. Agora, eu queria que você falasse, Paulina, você falou agora da história do surgimento de Niquete, não é isso? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco da sua estreia com Balada de Amor ao Vento. Como é que foi publicar esta primeira história? Você já publicava contos na imprensa do seu país. Exato, sim. Mas a estreia em livro com Balada de Amor ao Vento e a recepção de Balada de Amor ao Vento pelas mulheres de Moçambique, pelos homens de Moçambique e depois pelos leitores de fora do seu país. Como é que foi essa estreia? Foi fácil. Não foi. E vou ser muito franca. Eu venho de um país que tinha sido colonizado por Portugal e a independência era uma coisa recente.
Na nossa literatura moçambicana, nós podemos ver alguma hierarquia. Isto é, as primeiras escritoras eram brancas, depois vieram as mulatas e, finalmente, as negras, como eu, Alina Magaia, e outras pessoas que escreveram uma e outra coisa e não continuaram. Então, era um período de muitos preconceitos raciais, muitos preconceitos sexistas, isso. Porque para muitos a mulher só podia escrever alguns poemas, umas cantigas de embalar, coisas pequenas, e a mulher não era vista, sobretudo a mulher negra, não era vista como alguém que pudesse desafiar o papel e criar um pensamento ou qualquer coisa dessa natureza. O livro saiu. A recepção em Moçambique foi péssima. Daqueles que estão ligados aos cânones, às academias, etc. Mas quem é essa Paulina? O que ela julga que é essa história de certeza? Que é a história dos amores dela? Olha que a literatura não é espaço para frustrações amorosas. Ai, meu Deus, ouvi assim umas 1000 cantigas feias. Não foram dos brancos. Nota bem, eu quero deixar isso muito bem frisado. Não foram os brancos que disseram isso. Foram os pretos como eu que achavam que uma mulher preta não estava em condições de publicar um livro. E qual é o meu espanto? Concretamente da Áustria, estou-me a lembrar agora de uma senhora austríaca que era a Margit Nedruba, a quem eu devo muito do meu percurso, que ela olhou para mim e disse: Paulina, não é justo o que estão a fazer contigo. O teu trabalho é bom. E, a partir dela, eu começo a percorrer o caminho da Europa até chegar à editora Caminho. Isto é, deixando claro, os pretos nunca aceitaram o meu trabalho. Se eu conseguir caminhar, é porque pessoas de outros continentes e de outras raças apostaram em mim. E não eram pretas, não eram africanas, eram europeias. Passado algum tempo, entro em contato com a Caminho, que é a minha editora agora, e chego até o Brasil. O meu percurso começa a ser um pouco maior, um pouco mais respeitado a partir de fora do meu próprio país. Eu faço esse sublinhado porque algumas vezes nós, como seres humanos que somos, também criamos fantasmas e elefantes inexistentes. Um deles chama-se raça. O facto de alguém ser negro como eu não significa que está de acordo com o meu desenvolvimento. E eu digo, hoje, eu recebi o abraço do mundo inteiro, de todas as raças. Coisa que, no princípio, eu não recebi no meu país. Eu pergunto, mas como? Se estou em África, em Moçambique, um país de maioria negra, como é que os próprios negros não foram capazes de me dar aquele abraço que eu precisava no momento da necessidade? Recebi este abraço de outras pessoas, de outros espaços geográficos, de outras raças e nacionalidades aí por diante. Em relação a esse assunto, eu gostaria de vincar ou fixar esta ideia. Uma coisa é humanidade. A mim não me interessa se o indivíduo é preto, se é branco, se é mestiço, se é chinês. Há sempre um ser humano no outro ser. Então, eu não posso ficar fechada e presa à minha raça, às minhas querelas do cotidiano, porque, afinal, se eu me junto a outras pessoas, posso conhecer um lugar maior, que é exatamente esta realidade que hoje conheço. Tenho um prêmio Camões, hoje sou considerada a personalidade da lusofonia do ano, e isso não é produto de uma raça, é produto de uma humanidade inteira. Deixe-me aproveitar esta oportunidade para agradecer a todas as pessoas que me acompanharam neste percurso. Não é apenas acompanhar, aqueles que me ampararam
A professora Nazaré talvez não soubesse. Quando eu fui para Belo Horizonte, havia moçambicanos, pretos, que diziam: onde é que ela julga que vai? Saí. Encontrei outras pessoas que disseram: Paulina, podemos caminhar por aqui. Fui melhorando uma coisa e outra coisa, porque é justo também. Quem começa não consegue fazer um trabalho com perfeição. E eu precisei de professores, de amigos, de leitores, para me dar este abraço que, na altura, eu não encontrava no meu país. Por isso, a todos vocês, muito obrigada. Beleza. Professora Nazaré. Paulina, essa questão sobre a recepção dos seus livros em Moçambique, ela vai permanecer depois que você publicou os demais? Por exemplo, como é que foi recebido o 7º juramento? Como é que foi recebido em Moçambique o Venço do Apocalipse e o Niquete, principalmente, que você falou que é o seu livro mais lido, não é? Então, o Niquete, eu acho que o Niquete marca, assim, confirma o seu lugar como grande escritora que você é. Mas, assim, eu queria saber também, por exemplo, quando você escreveu O Alegre Canto da Perdiz, que eu acho magnífico, é um livro, um romance que eu adoro demais também. Essa percepção dessas questões que você trazia na sua literatura começaram a ser melhor digeridas? Começaram a ser melhor entendidas no seu país? E aí eu gostaria que você concluísse falando quais são os motivos da grande virada que você dá na sua literatura com a publicação do Ngoma Yetu, que é o Curandeiro. Eu gostaria que você falasse como é que foi a recepção dos demais livros. Já muito falou bem. Obrigada, professora. Tá bom. Vou ser franca. Cada um dos meus livros foi uma luta. Sabia. Sobretudo em Moçambique. Uhum. Alguns disseram de forma aberta: Paulina, não traga feminismos para a literatura moçambicana. Olha que a literatura é um espaço nobre e tu estás a trazer os teus feminismos. Bem, no momento não liguei muito, continuei a trabalhar, o livro é editado em Portugal, portanto, a edição é feita em Portugal, e foi aquele estrondo, porque foi um best-seller. Não foram apenas moçambicanos. Lembro-me de alguns angolanos. Lembro-me também de alguns outros africanos que disseram: mas a Paulina agora está a trazer feminismos na literatura. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Quando percebem o sucesso que é o mundo do feminino, começaram todos a escrever sobre o feminino. Acho que isso é visível. Que um livro que fala mesmo das mulheres com toda a profundidade é o Niquete, e a partir daí escritores moçambicanos, angolanos, guinenses também começam a escrever sobre o feminino. Então, no espaço português, o livro foi a Europa, foi um sucesso absoluto. Quando o livro chega ao Brasil, é um outro sucesso redobrado. É quando disseram bem, o sucesso do Niquete é esta descoberta do feminino. Portanto, esse mundo que era proibido, cujas palavras eram todas proibidas, de repente começa a sair e, afinal de contas, as mulheres têm muita coisa para dizer. E esse livro, para mim, prova isso. Agora, o Ngoma Yetu, o Curandeiro Novo, as pessoas têm medo de entrar porque a realidade do curandeiro é uma realidade de uma cultura banto africana. O que é um curandeiro? Eu, às vezes, faço essa pergunta que nem sempre me respondem. Antes da invasão colonial, quem é que cuidava da saúde do povo africano? Era o curandeiro. Veio a invasão e, então, tudo o que fazia bem tornou-se diabólico. E nós, hoje, como país independente, aceitamos isso. O que se passa? Há aqui um trabalho que precisa ser feito. Ok, peguei num aspecto muito provocatório mesmo, colocar uma curandeira para fazer a interpretação do Novo Testamento segundo a cultura banto. Foi um trabalho extraordinário. Eu acho que sou uma mulher de muita sorte. Trabalhei com a Mariana Martins,
que é uma curandeira, era de profissão, ela agora já está retirada dessa função. Curandeira é aquilo que no Brasil se chama a mãe do santo. Isso. E ela deu-me o seu ponto de vista sobre o sagrado que veio com o outro, mas foi muito interessante depois poder chegar à conclusão seguinte. Essa conclusão para mim é a mais bela. O cristianismo não. Jesus Cristo está muito mais perto da cultura africana do que da cultura europeia. Essa é a primeira grande conclusão. Eu disse, Deus, fiquei todo este tempo a pensar que os outros é que dominavam o sagrado. Não. Os povos bantu, na sua sacralidade, ancestralidade, têm os seus signos, os seus símbolos, as suas crenças, que são crenças absolutamente humanas. E essa história do diabólico, do sagrado, são invenções coloniais, são fronteiras imaginárias que foram criadas pela cultura que quer dominar a outra. Então, a minha reivindicação agora é: eu, moçambicana, eu, africana, eu, negra, eu tenho que reivindicar a minha ancestralidade e o sagrado. Então, este livro é mais ou menos isto. Ainda não foi entendido em Moçambique. Mais uma vez, agradeço ao Brasil. Tenho que agradecer a Iris Amâncio, que ela, como editora Nandiala, aceitou este desafio de colocar este livro nas mãos dos leitores brasileiros. Que ótimo, que bom. E é uma coisa interessante que acontece em Moçambique, para ir fazer o mestrado ou o doutoramento no Brasil. Aqui em Moçambique não lê, porque este livro é diabólico. E quando chegam ao Brasil, são obrigados a ler. E dizem, este livro afinal, é interessante, afinal era isto. E pronto. É uma contribuição que eu tentei dar para o conhecimento deste mundo que reclama urgentemente estudos. Eu sei que o Brasil é este país que está na vanguarda desse tipo de estudos. Este país, Moçambique, Angola, os países africanos, poder olhar para a sua ancestralidade como a base da sua própria dignidade. Então, fui fazendo essas pequenas e grandes coisas. Que ótimo, que maravilha. Foi muito bom. Olha, Paulina, você já disse em várias entrevistas que a sua vida é um produto de várias culturas, não é? Exato. Das culturas banto, né? Chope, Honga, e também da cultura portuguesa, naturalmente, né? Exatamente. Você já disse que é um resultado do encontro, do diálogo dessas várias culturas. Como é no seu coração, no seu sentimento, na sua história, realizar, na sua pele, realizar esse encontro de culturas? Pronto. Sem dúvida, não há nenhum ser humano perfeito, nem ser humano puro. Qual é o meu espanto? Eu, mulher negra, preta, como nós dizemos aqui entre nós, eu vim saber, ouvi árabes, lá na 7ª ou 6ª geração, vieram os árabes, casaram com as negras, fizeram os filhos que fizeram, isso do lado do meu pai. E ainda se vê alguns vestígios disso em alguns primos meus, para depois vir a saber que do lado, do meu lado materno, lá nas gerações 4, 5, 6, lá para trás, havia portugueses. Então, eu pergunto, mas então, o que é o ser humano? Quem eu sou? De onde é que eu vim? E o que importância tem hoje criar conflitos porque julgo que sou de uma ou de outra raça. Porque, na verdade, nós somos o produto de tudo. Isto é, ninguém tem o direito de se sobrepor, sobretudo a minha cultura banto, vem alguém e acha que é melhor que eu. Como é que é melhor? Se o senhor saiu, ou a senhora saiu da sua terra para vir aqui, a minha, é porque eu tenho que tu não tens. Então, por que impõe?
Faltou diálogo. Tivemos, claro, esta questão dolorosa que é a escravatura. Tivemos a questão dolorosa que foi o colonialismo. E houve lutas de libertação. Hoje somos livres, mas, para mim, é uma aparência, porque a verdadeira liberdade está dentro da gente. Como eu me olho? Como é que eu olho para o outro? Como é que eu vejo a minha língua, aquela que é a minha língua materna, como é que eu vejo a língua daquele que veio impor a sua língua sobre a minha? Então, este diálogo é uma necessidade urgente. A língua portuguesa não dialogou com os povos africanos. Impôs-se. E ao impor-se, nós fomos aprendendo alguns códigos. Mas a língua portuguesa não penetrou na cultura do povo banto. Isso está claro. Eu já falei disso várias vezes. Isto é, a língua, um povo é comum. Uma árvore. Chega alguém, corta os ramos, corta o tronco e pensa que a árvore morreu, mas não morreu. A árvore tem as raízes bem assentes no chão. É este diálogo que eu reclamo. Portanto, os invasores, sejam eles de Portugal, da França, da Inglaterra, precisam de regressar à África para dialogar com as línguas, com a cultura e com o povo, se nós queremos ser uma humanidade mais equilibrada. Escrevo em português, mas o meu português não alcança a minha cultura. Não alcança, não é possível. Toda língua é um repositório de cultura. O que os portugueses têm para dizer com a sua língua portuguesa, que eu aprendi, tudo bem, foi bom ter aprendido, mas não falam, os signos deles não penetram no meu mundo, porque se impuseram e não dialogaram. Então, o diálogo, eu acho que é esta etapa que tem que vir a partir de agora. As línguas europeias, dialogar com as línguas africanas, as culturas de um e do outro lado precisam de dialogar e não viver neste conflito. Às vezes dou um exemplo muito caricato, mas que facilmente podemos compreender. A nossa província moçambicana mais quente chama-se Tete. A temperatura daquele sítio são assim uns 40 e quase 50 graus. Ok. Quando as portuguesas ou as europeias chegaram, vinham armadas, o leque, o chapéu, as luvas, as botas, as meias, a saia, outra saia. E foram para Tete. Quando chegaram, encontraram um povo de tangas. E disseram, que imoralidade, que gente nua. Jesus, é gente sem civilização. Por quê? Não tem roupa. Passados uns minutos, faz um calor. Maria, pega o meu leque. Faz um calor. Pega o meu chapéu. E aos poucos as trocas foram acontecendo. Esta europeia, ou este europeu, começou a compreender que em Tete tem que se andar de tanga e não com os preconceitos da cultura que ele traz. Então, há um trabalho enorme que nós, negros, negras, que nós, humanos, europeus, seja quem for, temos que fazer. É preciso descolonizar as línguas, as culturas, tornar a humanidade um lugar mais próximo. E a minha felicidade foi poder participar, através da literatura, na criação deste diálogo, tendo o apoio de diferentes pessoas do país e do mundo, porque este é um diálogo necessário. Não há cultura superior, não há, nem inferior. Existem apenas culturas e povos. Agora, por que uns vão se sentir mais do que outros? E volto a repetir. O projeto colonial de desenraizamento foi muito bem sucedido, porque os negros moçambicanos hoje acham que o melhor modelo é aquele que vem do outro e não de si próprios. Então, este trabalho de mudança, de libertação mental,
É um trabalho que tenho vindo a fazer e tenho recebido o apoio do mundo para fazer com que o negro sinta que ele tem algo de bom para dar ao mundo, da mesma forma que o outro mundo também tem algo para dar. Precisamos de trocar, de dialogar para construirmos uma sociedade melhor. Que ótimo. Ô, Paulina, eu acho que essa questão de construir uma sociedade melhor e uma forma mais compreensiva de diálogo com os outros está presente muito forte, não só no Riquetti, porque eu acho o livro assim, magnífico, porque, de certa maneira, ele também trata da dificuldade que era também aquele homem ter aquela quantidade de mulher e ter que conviver com esse problema, né? Ter que conviver com isso sem achar a solução. Tanto é que a Rami é que vai, de certa maneira, encontrar uma solução de harmonia entre aquele mundo que era possível, que era o mundo das mulheres. Eu vejo que você faz isso também no romance O Alegre Canto das Perdizes, que você vai ter assim uma mulher que é rejeitada pelas mulheres, mas outras mulheres, principalmente a mulher do Soba, vai compreender aquela mulher no seu sofrimento e aquilo que está impresso no corpo dela, não é? Então, aí eu acho que essa questão de mostrar os vários lados da questão está muito presente nos seus romances. Então, não tem uma verdade única. Então, por isso é que, às vezes, muitas feministas radicais ficam assim um pouco incomodadas com os seus romances, porque você também não vai para essa visão muito reta do feminismo. Você vai para uma leitura das contradições que existem, inclusive no mundo das mulheres, é claro, né? Então, assim, quando você explora nos seus romances esses conflitos que estão situados no ambiente feminino, no modo como a mulher olha para o mundo, e também o modo como você trata uma questão muito especial, que é a questão da sexualidade, essas questões incomodam as suas leitoras, as mulheres do seu país? Não consegui ouvir bem a pergunta toda, mas vou tentar dizer algo sobre esse assunto. Nós, em África, enfermamos de alguma coisa como copiar modelos dos outros. Fala-se muito do feminismo e comecei a ouvir a falar de coisas como feminismo negro. E eu hoje, mais adulta, já sou um pouco mais adulta, eu coloco a seguinte questão: será que a África conhece o seu feminino? Porque para se chegar ao feminismo é preciso conhecer o feminino. Isso. O que a África sabe? Fomos desenraizados, tratados como fomos tratados, as referências, muitas delas foram apagadas. Mas ainda existem vestígios a partir dos quais nós poderemos tentar tecer a nossa história. De vez em quando faço uma viagem pelo norte da África, onde encontramos a Cleópatra, o mundo, nesse tempo, guiava carros de guerra, etc. É uma mulher reverenciada, referenciada na história, é uma mulher imortal e é de África. Então, nós vamos para essa outra mulher que eu tanto admiro, chamada Rainha de Sabá. Uma negra, uma preta, que ofereceu 40 jumentos de ouro a um tipo chamado Salomão. E depois houve aquele casamento e tudo. Mas é muito interessante ver a história da Cleópatra, como ela é descrita. Dizem que o imperador Júlio César se apaixonou por ela. Eu acreditei nisto durante muito tempo. Ora, a senhora era poderosa, era dona do mundo. Quem é que se apaixonou por quem? E quem não se apaixonaria por ela? Porque toda a fortuna do mundo era sua. Mas os livros só falam desse lado sexista. Porque era linda e o Júlio César se apaixonou. Grande coisa. Ela era uma
grande mulher. O que está escrito sobre a sua política, o seu trabalho, a sua governação? Nada. E o mesmo em relação à rainha de Sabá. O que sabemos dela é que ela foi oferecer o ouro àquele cavalheiro que se apaixonou por ela. Calma aí. Sim. Então, o que está essas grandes figuras femininas do continente africano? E há uma coisa que eu sempre digo com muito orgulho: a rainha de Sabá é uma negra, poderosa, mulher de todos os tempos, que até consta na Bíblia Sagrada. Mostra-me uma mulher europeia que tem o mesmo nível. Nenhuma. Então, sim, podemos conversar falando do mundo da mulher para conhecer um pouco mais a nossa ancestralidade feminina, para depois chegar ao feminismo. E este caso último do senhor Gaddafi, com a sua guarda de honra feminina, que teve as suas origens, e depois, pronto, o senhor Gaddafi achou que as pessoas mais dignas para guardá-lo eram mulheres, recuperando uma tradição africana muito antiga. Agora, se nós começamos a dizer que a mulher europeia é um modelo, a mulher americana é a seguir o feminismo extremista, o feminismo disso e daquilo, sem olhar para a nossa história, vamos nos perder mais uma vez. As mulheres africanas devem fazer, primeiro conhecer o seu feminino, para depois falar do seu feminismo. Porque há histórias que a gente encontra, por exemplo, eu gosto muito de ver a história dos Monomotapa, o Xangamire, que nós tivemos aqui entre nós. Ele chamava-se Xanga, e no tempo em que era Xanga, as mulheres eram guerreiras de carreira, eram militares de carreira. Decidiu aceitar o islamismo, aceitar o título de emir, por isso se chama Xangamire, porque ele converteu-se, então mandou todas as mulheres para a cozinha. Foi isso. Foi o que aconteceu. E o mesmo em relação a um outro Monomotapa, que é o Gatsa Russere, que decidiu ser cristão, batizado com o nome de Baltazar, e o cristianismo dele disse, não, o lugar da mulher é na cozinha. Então, ele vira Baltazar, coloca as mulheres que eram militares de carreira na cozinha. Então, quem são os europeus hoje para me vir falar da promoção da mulher, da emancipação da mulher, coisa que o continente africano tinha, mas que escapou por causa da dominação colonial, da dominação religiosa, e hoje querem me obrigar a aceitar os modelos dos outros países como receita para o meu feminino, para eu falar do feminismo deles. Não sei, alguma coisa... Ótimo. Paulina, nós estamos fazendo reflexões muito potentes, nós estamos ouvindo, né, as suas belíssimas reflexões sobre temas fundamentais, né, e que aparecem na sua literatura. E eu queria te perguntar sobre algumas das suas memórias relativas à trajetória da sua biografia, sobretudo as memórias vinculadas à política, à atuação pública. Você foi uma militante da Frelimo, da Frente de Libertação de Moçambique, não é? Participou ativamente dos movimentos que culminaram na independência do seu país, em 1975, não é? Depois também trabalhou na Cruz Vermelha Internacional, enfim. Eu queria ouvir uma palavra sua sobre o que é a política na sua vida, não é? O que é esta dimensão de atuação na vida pública para Paulina Chiziane? Interessante essa questão. O que eu digo sempre, a Frelimo significa Frente de Libertação de Moçambique. E na frente todos vão, todos são chamados. Depois da independência, este grupo profissionalizou-se e tornou-se um partido político. Ora, na frente eu vou
Mas viver a vida pública como política, eu não sinto vocação nenhuma. Eu vou explicar por quê. Eu sou irreverente, eu de vez em quando sou desordeira, de vez em quando sou desobediente. Gosto de ter o pensamento livre. E então achei que o lugar da política como profissão e modo de vida não era meu lugar. Prefiro continuar a caminhar pelos campos e conversar com as pessoas comuns. O lugar comum é aquele que eu escolhi para mim. Então, o mundo das políticas públicas, embora seja muito importante, não é o meu mundo. O meu mundo é da liberdade e para onde eu quis deixar o meu pensamento livre, correndo. Imagina as coisas todas que eu fiz. Se eu estivesse ligado a um grupo, ou político, ou religioso, nem metade. Havia de ficar presa aos princípios disto e daquilo. Eu gosto da minha liberdade. Então, a minha busca permanente de liberdade foi o que me fez afastar-me de muitas coisas, não só da vida pública, política, mas mesmo considerados bem estabelecidos. Eu fujo desses grupos. Mesmo familiares meus, alguns que se juntam, porque isto é que é bom, isto é que é socialmente correto, eu saio desses grupos. E estou aí, caminhando que nem uma andorinha, de um lugar para o outro, e eu me sinto mais realizada assim. Que ótimo, que bom. Eu queria, agora, então, essa Paulina irreverente, essa Paulina que caminha com os próprios passos, essa Paulina que eu gosto imenso quando essa Paulina coloca a sua visão sobre essa imposição de ser uma escritora feminista. Gosto muito, Paulina, porque isso é muito importante, porque vai desarmando as armadilhas que muitas vezes as próprias feministas ou as próprias seguidoras desse feminismo podem colocar para a gente e para si também, não é? Então, eu gosto imenso de ouvir você falar sobre isso, e já ouvi você falar aqui no Brasil várias vezes sobre isso, para uma plateia de escritoras e de mulheres, antes de tudo. Eu queria saber de você se você sente que essa questão do feminino, mais assim dizer, a questão relacionada ao conhecer melhor as mulheres africanas, se essa questão tem progredido no seu país. Se tem progredido não só na universidade, mas se tem progredido entre as mulheres mesmo, delas quererem falar mais sobre o universo a que elas pertencem. Você falou que ouve as mulheres, então eu gostaria de saber se você ouve um andamento maior nessa busca por terem a sua vida, o seu lugar de mulher, mais conhecido, até por elas mesmas. Não consegui ouvir tudo, há aqui uma oscilação, mas eu preocupo-me em ouvir não só as mulheres, mas aquelas pessoas cuja voz é quase que proibida, isto é, ouvir um curandeiro, uma curandeira, são vozes que não são permitidas. É muito difícil encontrar um artigo na sua própria voz. Desses grupos, porque são, de certa maneira, grupos marginalizados, excluídos na sociedade. Então, eu gosto muito de fazer isso. Aquela minha vontade de aventurar-me por esses lugares considerados proibidos foi o que me levou a fazer algumas escritas de algumas coisas que as pessoas disseram: Jesus, Paulina, você vai escrever com uma curandeira? Olha que isso é diabólico da minha ancestralidade. Tenho ouvido as mulheres, não só, tenho ouvido também gente nova, qualquer pessoa que tem uma história bonita para contar, e quando eu tiver energia também e boa disposição para trabalhar nela, eu vou para a aventura. Já fiz muitas loucuras dessa natureza. Já entrei em bares, já entrei em lugares considerados proibidos. E o último livro que eu publiquei recentemente é A Voz do Cárcere. Eu entrei na prisão, nas prisões, e conversei com as pessoas.
conversei com as mulheres que estão na prisão, querendo saber delas, o que é para elas a vida, o mundo, que é uma voz. Quem está na prisão não tem a facilidade de comunicar-se com o mundo como qualquer outra pessoa. E, de fato, saiu um trabalho extraordinário, espantoso, que moveu-me. Eu senti-me muito mais humana como escritora, muito mais útil por ter ajudado aqueles que não têm voz a exprimir o seu sentimento para ser conhecido pelo mundo. Neste livro não trabalhei sozinha, porque é complicado. Eu disse logo, olha, eu, sendo mulher, prefiro trabalhar com mulheres. E fui procurar um outro escritor, filósofo, que ele foi trabalhar num setor masculino, porque eu disse, bem, de fato, quem está na prisão está por várias razões. Vamos supor que estarei diante de um violador de mulheres. Isso. Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou interagir com esta pessoa? É preferível que seja um homem. Então, fomos construindo assim uma narrativa muito bonita, muito interessante e profundamente humana. E eu, neste momento, eu acho que tenho que agradecer muito a própria direção da prisão, que me deixou trabalhar, mas, acima de tudo, aos reclusos e às reclusas, homens ou mulheres, que me ensinaram a grande lição da vida. Daí, estamos a tentar voltar para aquela questão do feminino e o feminismo. Isto é, ela tem 5 filhos, tem 6 filhos, ou mais, ou menos, mesmo que seja um. Há um mundo que se destrói completamente, porque o homem morreu na querela, em que o homem faz, a prisão de uma mulher é a prisão de uma sociedade. Há muitos filhos que ficam sem teto, mas a prisão do homem é diferente. Quando o homem é preso, a família sofre, porque não tem pão, porque não tem isto e aquilo, mas a família não se destrói, porque a todos para se manterem no mesmo lugar. Essa, para mim, foi uma das melhores lições que eu aprendi com este trabalho. Isto é, a mulher é a pedra basilar na construção de qualquer sociedade. Depois fui ler coisas sobre a China, sobre a América, sobre, enfim, qualquer parte do mundo. A realidade é esta. A prisão de uma mulher é o desmoronamento de uma sociedade. A prisão de um homem é o sofrimento de uma família, mas a família se mantém. Então, a mulher é importante por isto. Muito bem, Paulina. Olha, a nossa conversa tem sido uma fonte muito rica de ótimas e potentes reflexões. Eu vou fazer agora a última pergunta para você, né? Aí, inspirado pela sua vitória no Prêmio Camões... E agora? Você me ouve? Estou ouvindo, agora sim. Sim. Ok. Eu quero, então, fazer agora a Paulina Chiziane a última pergunta da nossa conversa, da nossa entrevista. Né? Nós conversamos aqui hoje sobre temas muito importantes, enfim, sobre política, sobre o período colonial, sobre o tema do feminino, dos feminismos. Mas eu queria encerrar a nossa conversa, inspirado aí pela vitória de Paulina no Prêmio Camões, perguntando a Paulina sobre o que é a literatura na sua vida, que papel ela representa, enfim, que energia ela mobiliza no seu ser, não é? Para quê, por quê e movida por qual energia você escreve? Enfim, uma reflexão sua sobre a literatura na sua existência. Muito obrigado, professor. O que eu posso dizer, sem dúvida, é que, a partir da literatura, eu estou a fazer a negociação da minha identidade. É esse lugar a partir do qual eu digo, eu estou, eu existo, eu sou. Eles, os invasores, claro, escreveram tudo sobre nós, aquilo que lhes apeteceu, e os nossos filhos são obrigados a repetir a palavra do outro sobre eles. Eu disse, não. Para mim, a literatura tem que ser este lugar
onde eu conto a minha história do meu jeito, de acordo com o meu background cultural. Então, é um espaço de luta, a literatura, é um espaço de diálogo e é um espaço também de negociação. Por exemplo, o Unicat é prova disso. As mulheres começaram a falar cada uma das suas confusões. E as pessoas primeiro leram, outras ficaram chocadas, e no fim veio o debate e, gradualmente, começamos a penetrar no mundo de um e do outro. A literatura, para mim, é isto. Repetindo o que eu disse no princípio, tomei consciência de Sousa. Portanto, a leitura dos textos dela foi, para mim, muito transformativa. E eu aprendi a ser outra pessoa a partir da leitura. E, se calhar, é uma espécie de gratidão que eu tenho por estas escritoras, por esses escritores do meu país e do mundo, que me ensinaram uma outra humanidade. Eu não digo que o mundo pode mudar com a literatura, mas o ser humano pode ser melhor a partir de uma boa literatura, uma literatura que versa o equilíbrio entre as relações humanas com a natureza, com uma série de todas as coisas que nos rodeiam. Eu sinto que a literatura do mundo inteiro, de uma maneira geral, é uma literatura desequilibrada. É a voz masculina, em primeiro lugar, é a voz dos poderosos, em segundo lugar, é a voz daqueles que têm, dos ricos, talvez, ou daqueles que se julgam supremos. E a falta de outras vozes, aquelas vozes mais humanas que fazem diferença. E é preciso corrigir este erro. Vai-se a uma biblioteca qualquer, de qualquer universidade, qualquer parte do mundo, raras vezes se vê livro de mulher, livro do pobre e o pensamento de um ser humano comum. Ora, se todos nós fazemos parte deste mundo chamado humano e queremos estar bem, precisamos de ouvir as diferentes vozes e as diferentes percepções do mundo. Que beleza! Muito obrigado, Paulina Chiziane, por essa bela reflexão, por essa belíssima conversa que tivemos aqui hoje. Né? Professora Nazaré Soares Fonseca, muito obrigado pela sua companhia, pelas suas perguntas. Foi um privilégio, uma honra para mim, especialmente, e também para a instituição que eu represento aqui hoje, né? A de promover esse diálogo, esse encontro tão bonito, né? Entre Nazaré, Paulina e a nossa Academia Mineira. Maravilha, maravilha. Foi muito bom participar. É excelente ouvir a Paulina. Eu acho que essa experiência de falar com o coração, a Paulina mostrou para a gente desde aquela longínqua vinda a Belo Horizonte, quando a sua fala, de certa maneira, destoando das falas muito raivosas que havia naquela mesa, você apaziguou com a sua fala. Então, é muito bom te ouvir, é muito bom saber que uma pessoa como você, Paulina, ganhou o Prêmio Camões. Que você seja muito feliz. O melhor para vocês, sem Covid, por favor, não. Haja saúde. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Salve e viva Paulina Chiziane. Obrigada. Obrigada, Paulina. Obrigada. Obrigada. Obrigado.